Este quadro mostra algumas das vantagens da pasteurização lenta do leite. Ela é muito recomendada para o pequeno produtor e pode ser realizada sem equipamentos caros. É um procedimento bastante simples, bastando seguir as etapas mostradas neste quadro. Mas sua execução de modo manual consome muito tempo do produtor, agitando o leite, controlando a sua temperatura e medindo tempos. E na correria do dia a dia, o processo acaba não acontecendo de forma correta. Foi para resolver isso que criamos o pasteurizador lento automático. Ele cuida de todas as etapas com precisão e automaticamente, liberando o produtor. Este quadro mostra o programa que o equipamento executa para pasteurizar o leite e auxiliar na produção de queijo. A base é um fogão industrial com um queimador forte, um ignitor para acendimento automático e um detector de chama. O gás é ligado e desligado automaticamente por um solenoide. Um painel eletrônico gerencia todo o processo. 2 sensores em varetas de inox medem a temperatura do leite e do banho-maria. Mensagens sobre o processo são exibidas no display e o operador usa os botões para comandos. Sobre o fogão é colocado um tanque externo de inox que recebe a água do banho-maria por meio de uma mangueira. Uma válvula de água controla automaticamente a entrada de água. Dentro deste tanque é colocado o tanque de inox para o leite, neste caso para 100 litros. O pasteurizador está aqui instalado em uma pequena queijaria. Vamos acompanhar o processo de pasteurização e de preparação da massa para fazer o Nescau. Começamos colocando o leite no tanque interno. Depois é colocada a tampa no tanque. Note que a tampa tem um motor e uma pá para agitar o leite. A tomada do motor é conectada ao painel. Um dos sensores de temperatura é colocado no tanque externo em contato com a água do banho-maria e o outro em contato com o leite, usando o furo existente na tampa. Agora é só apertar o botão verde e deixar o pasteurizador trabalhar. Ele começa colocando água no banho-maria. O painel exibe a mensagem água. A entrada de água para depois de um tempo programável. O painel mostra a mensagem liga e faz o acendimento da chama. Começa a fase de aquecimento do leite. O painel exibe a mensagem AQ e passa a controlar a temperatura. O painel exibe também a temperatura do leite. A agitação do leite ocorre em intervalos programados. Sim, pode abaixar. O leite vai aos poucos esquentando, supervisionado pelo painel. Quando a temperatura chega a 64,5 graus, a chama é desligada. Começa a fase de espera de 30 minutos. Durante a espera, o painel exibe a mensagem ESP, mostra o tempo que falta para 30 minutos e continua mostrando a temperatura do leite. Nesta fase, se ocorre uma queda de temperatura, a chama é automaticamente ligada. Nesta hora, o painel exibe a mensagem liga e depois, enquanto aquece, exibe a mensagem AQ. O tempo de 30 minutos continua sendo contado. Quando termina o tempo de 30 minutos, começa a fase de resfriamento. A válvula liga a passagem de água fria
e a temperatura vai diminuir. O painel mostra a mensagem ESFRI e a temperatura. A temperatura final do resfriamento pode ser programada. Aqui está para 36 graus e meio. Quando chega nessa temperatura, para a passagem de água e a chama é ligada para esquentar a água fria do banho-maria até a temperatura do leite e com isto parar o resfriamento. O painel dispara o bip para chamar o operador, que aciona o botão verde para parar o bip. A pasteurização em si acabou, mas quem quer fazer queijo vai continuar usando o pasteurizador, usando a fase cronômetro. É hora de colocar cloreto de cálcio e coalho. O agitador do pasteurizador pode ser usado para misturar. Basta o operador acionar o botão verde por 3 segundos para ligar o agitador por 1 minuto. Este uso do agitador pode ser repetido mais vezes, o quanto for necessário para misturar bem. O painel faz a contagem do tempo programado para o leite coalhado. Aqui está com 35 minutos, mas cada um coloca o tempo que desejar. O painel mostra a mensagem CRON, o tempo que falta para coalhar e a temperatura do leite. Durante este tempo, o pasteurizador mantém a temperatura da água, ligando e desligando a chama conforme necessário. Isto auxilia a coagulação. Quando o tempo de coagulação termina, novamente o bip dispara para chamar o operador, que aciona o botão verde para parar o bip. O painel avisa que chegou ao fim. Está na hora de cortar a massa e fazer a mexedura. Nesta fase fim, o pasteurizador também mantém a temperatura do banho-maria, para evitar que a massa esfrie. Agora é esperar o ponto da massa e retirar para informar. Se precisar de mais informações, é só mandar um e-mail que respondemos. Obrigado.